No século XX, o cinema surgiu como uma nova forma de entretenimento. Suas origens vêm desde 5000 a.C., quando os chineses criaram o teatro de sombras. Com o estudo da propagação da luz e da projeção de imagens, o cinema se desenvolveu ainda mais, tendo a criação da fotografia como o último passo para sua concretização. Essa nova forma de entretenimento se difundiu nos Estados Unidos e depois na Europa, com a criação do cinetoscópio por Thomas Edison e do cinematógrafo pelos irmãos Lumière. Com o desenvolvimento de computadores e tecnologias, os efeitos especiais foram introduzidos nas produções cinematográficas, trazendo uma crescente complexidade aos filmes e possibilitando uma total imersão dos espectadores nos mais diversos universos das telas dos cinemas. Essas novas técnicas foram disparadoras para a criação de clássicos como Star Trek, Star Wars, Toy Story e Avatar. Hoje em dia, sabemos que esses filmes fizeram muito sucesso, considerados clássicos do cinema de ação. O sucesso é tão grande que muitos viraram grandes franquias, novamente Star Wars e outras como 007, Batman e uma das mais conhecidas, discutidas e comentadas, a Marvel. A história da Marvel é relativamente recente, se iniciando no século passado, em 1939, quando foi criada por Martin Goodman. Na época, a empresa era chamada de Timely Comics e contava com a criação de quadrinhos de super-heróis, já empregando o famoso Stan Lee como editor. As histórias da Marvel eram todas muito bem recebidas pelo público, uma vez que tinham elementos muito próximos aos da realidade, humanizando as histórias por meio dos personagens que passam por problemas comuns e cotidianos. Um grande exemplo é o Homem-Aranha, um dos mais conhecidos super-heróis, um adolescente enfrentando os problemas dessa fase da vida. Por causa dos filmes produzidos na época, a empresa entrou em um novo setor, o de merchandising, quando começou a vender produtos com os personagens estampados. Desde então, o universo cinematográfico vem crescendo imensamente, com o lançamento de diversos filmes, tornando a Marvel a gigante que conhecemos hoje em dia. Com a trajetória da Marvel em mente, podemos nos encaminhar para a questão que vai nortear esse vídeo. Como a Marvel atualiza a indústria cultural e modifica o cinema tradicional? O conceito de indústria cultural foi trabalhado pelo filósofo Theodor Adorno em seu livro Indústria Cultural e Sociedade. Em sua obra, Adorno discute como as produções culturais se organizam e se manifestam em meio a uma sociedade norteada por padrões estéticos, consumo em massa e, acima de tudo, as consequências da industrialização. Adorno argumenta que o desenvolvimento e avanço do capitalismo foram os gatilhos para a reorganização da indústria cultural. O crescimento dos sistemas industriais e, consequentemente, da produção em massa e padronizada também foram refletidos na produção cultural, que tomou o mesmo caráter dos meios técnicos, com o objetivo de lucrar e atingir o grande público, as massas. Essa padronização e uniformidade nas produções culturais é imposta por uma unidade estilística, uma fórmula composta por uma série de tendências continuamente repetidas nas produções. Por meio da repetição, a indústria cultural impõe o estilo e as tendências, evidenciando sua inflexibilidade em relação às inovações e ao novo. Além disso, a repetição garante que as produções culturais fiquem presas no imaginário público, forçando a formação de um sentimento de identificação e alienamento das massas. Muitas vezes criam-se personagens e histórias que trazem um sentimento de pertencimento, de realidade e, consequentemente, de identidade. Esses são personagens com realidades normalmente inalcançáveis, que estimulam o espectador a se imaginar como este, e assim, desejar uma vida similar. De certa forma, isso incentiva cada vez mais o consumo, pois o espectador vai continuamente voltar à produção cultural para procurar um propósito, uma inspiração, e para se sentir pertencido e identificado. Ao longo da minha pesquisa, cheguei à conclusão que Adorno odiaria a Marvel. Podemos dizer isso, pois ela representa tudo o que ele criticou em sua obra. A Marvel é uma consequência da formação da indústria cultural. Como vimos em sua história, os super-heróis são uma perfeita fórmula para a produção cultural.
Ao mesmo tempo que eles trazem um senso de realidade e identidade para os espectadores, como exemplificado pelo Homem-Aranha anteriormente, eles são uma forma para o espectador de se distanciar da realidade, se alienar, justificando o motivo dos conteúdos fazerem tanto sucesso e terem um público fã muito grande. Afinal, quem nunca se imaginou como um gênio, bilionário, playboy e filantropo igual ao Tony Stark? Somado ao apelo com o público, os super-heróis dão a possibilidade para as produtoras de lucrarem infinitamente com seus personagens. Através de brinquedos, roupas, parques de diversão e hotéis, ou seja, tudo que compõe o merchandising, as empresas conseguem maximizar seus lucros ao mesmo tempo que fixam cada vez mais os personagens no imaginário popular, criando um ciclo incansável de filmes, personagens e constantes novas franquias, representando a produção em massa de conteúdo característica da indústria cultural de Adorno. Podemos relacionar a produção em massa de conteúdos da Marvel à sua compra feita em 2008 pela Disney. A transação foi de 4 bilhões de dólares. A Disney viu na Marvel uma oportunidade de atingir um novo público, de novas idades e contextos. Os professores Karen Edelman e Ramon Casademos Massanel, professores da Harvard Business School, argumentam que a compra foi uma jogada do CEO Michael Eisner de abranger novos públicos e acabar com o ciclo de conteúdos nostálgicos da Disney. Ademais, Eisner percebeu uma desaceleração nos conteúdos de TV a cabo. Foi por isso que o CEO iniciou um novo projeto que revolucionou como acessamos os conteúdos da Disney e, consequentemente, os da Marvel. Em 2017, foi anunciado que os conteúdos da Disney seriam transferidos para uma nova plataforma de streaming, similar à Netflix, que reuniria tudo que a Disney retém. Essa nova forma de acessarmos os conteúdos já está evidente no universo Marvel. Neste ano, foi lançado nos cinemas Viúva Negra. Ao mesmo tempo, o filme foi lançado na plataforma de streaming da Disney, o Disney Plus, em que os assinantes podiam pagar uma taxa adicional à assinatura mensal para acessar o filme de casa. Essa jogada da Disney representa a transição do cinema tradicional, das bilheterias, para o streaming, sendo a primeira vez em que um filme de grande porte não ficou exclusivo para os cinemas. A tendência a favor dos streamings se iniciou com o crescimento da Netflix. Com isso, a indústria do DVD perdeu espaço e hoje em dia quem está ameaçado são os cinemas físicos. Essa tecnologia se tornou uma opção infinitamente mais conveniente, mais barata e mais confortável para o consumidor. A Disney não se permitiu perder o bonde dos streamings e entrou na onda lançando o Disney Plus. A plataforma possibilitou que a Disney se estabelecesse nesse crescente setor. A Marvel vem aproveitando bastante esse novo espaço, como vimos em Viúva Negra, e só neste ano, com o lançamento das séries WandaVision, Loki, Falcão e o Soldado Invernal, What If, Gavião Arqueiro, além do filme Shang-Chi ter ido diretamente para a plataforma após ter saído dos cinemas. Nesse momento, temos que voltar para os conceitos de Adorno para entendermos o que está por trás dessa tendência na indústria cinematográfica. Os streamings foram um setor encontrado pelas grandes empresas de entretenimento que possibilitam uma maior liberdade. Em vez de seguirem as regras das bilheterias de cinema, as plataformas de streaming trazem a liberdade para essas empresas de, ao mesmo tempo, reunirem todos os seus conteúdos e criarem um espaço, com suas próprias regras, para o lançamento de novas produções culturais em diferentes formatos. Essas plataformas são a grande representação do que Adorno escreveu como a indústria cultural, uma vez que evidenciam a vontade das corporações de terem um espaço para produzirem conteúdos em massa, freneticamente, para assim lucrarem mais e mais em um mundo dominado por novas tecnologias. A importância da Marvel pode parecer pouca no setor de streaming. A Marvel mobiliza milhões de assinaturas para o Disney Plus. Dentre os conteúdos produzidos e disponíveis na plataforma, conseguimos ver que o universo tem um papel central, já que a produtora foi a que mais lançou conteúdos exclusivos da plataforma, demonstrando o esforço para que o catálogo da Marvel cresça. Entre as 10 séries mais assistidas pelos assinantes da plataforma, 5 delas eram da Marvel. A meu ver, o maior motivo para isso é o fato do universo ter uma base gigantesca de fãs, todos dedicados em acompanhar os lançamentos e que, obviamente, não deixariam de assinar uma plataforma em que todos os filmes já lançados estão disponíveis e que vem recebendo novidades constantemente.
Um exemplo concreto disso é o fato dos 3 trailers com maior número de visualização nas primeiras 24 horas após seu lançamento serem de filmes da Marvel, sendo o trailer de Homem-Aranha Sem Volta para Casa em primeiro lugar, com mais de 350 milhões de visualizações somente no YouTube. Mas como a Marvel atualiza a indústria cultural e modifica o cinema tradicional? Ao longo do vídeo, vemos que a Marvel segue os padrões de produção em massa de conteúdo, algo intensificado após sua compra pela Disney em 2008. Desde então, essa gigante do entretenimento vem mudando a forma que assistimos filmes com sua entrada no setor de streaming. Já que a Marvel tem grande influência sobre o Disney Plus, conseguimos identificar como ela influencia nas mudanças e atualizações da indústria cultural, uma vez que tem um papel central na concretização dessa nova era tecnológica do cinema. Por fim, com essa nova forma de acessarmos os conteúdos, o cinema físico vem perdendo espaço para as plataformas de streaming, algo que evidencia a mudança no cinema tradicional de bilheterias.